Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos os nossos estudos nas cartas de Timóteo. Estamos falando ainda da primeira carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Paulo passa agora a discutir a sua posição e a posição do Evangelho. Então, a primeira preocupação dele é agradecer a escolha de Jesus, da sua pessoa, para o ministério. Ou seja, ele tinha uma forma de vida que até então ele achava ser a forma de vida que deveria ser a forma de vida de um judeu, ou seja, respeitando a lei, respeitando os mandamentos, tudo isso. Tudo isso ele fazia, ele era zeloso em relação a isso. Entretanto, quando ele é selecionado, escolhido por Jesus no caminho de Damasco, ele percebe que a sua vida muda. E ele diz duas coisas importantes aqui. Primeira coisa que mudou, ele era um incrédulo, ele era um perseguidor da igreja. E esta incredulidade, a partir do momento em que ele foi chamado por Jesus, passa a ser fé. Ou seja, aquela falta de fé, aquela incredulidade, ela se transforma numa fé absoluta no nome, na obra de Jesus. Uma outra coisa importante, ele que era violento, perseguidor, agora ele vê que a sua vida é diferente. Ele tem amor pelas almas. Ele vai não só para os judeus, mas também para os gentios. E veja, os judeus não gostavam dos gentios. Mas então ele faz o seu ministério não só entre os judeus no primeiro momento, mas a partir do momento em que os judeus não querem saber da palavra de Deus, do Evangelho, ele abre para os gentios. Ou seja, era um posicionamento totalmente diferente do que o seu comportamento antes da salvação e da conversão. Então ele de violento perseguidor, ele passa agora a um comportamento amoroso, um comportamento de cuidado pelas almas, não só judias, mas também gentias. Ao invés de ser castigado pelos seus pecados, ao invés de ser castigado pela perseguição, por tudo aquilo que ele tinha feito de errado em relação aos cristãos, não. Jesus esquece disso tudo e ele faz diferente. Ele vai mostrar a Paulo agora que ele tem um ministério. Ele elege Paulo para um ministério superior. Ou seja, ele faz de Paulo um vaso para a sua obra, um vaso para a disseminação do ministério. E ele explica isso. Por que esse comportamento? E ele fala aqui, Cristo não veio ao mundo para outra coisa senão a de salvar os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. E isso faz com que a gente lembre a própria palavra de Jesus. Jesus, quando foi confrontado de estar na casa de Zaqueu, um pecador, etc., ele disse o seguinte, lá em Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É este que precisa. Portanto, é este que eu vou buscar. Jesus veio para isso. Ele veio buscar e ele veio salvar aquele que precisava. Então, é este o ministério. E é para isto que Paulo foi chamado. E então ele fecha esse seu relacionamento, esse seu posicionamento diante do Evangelho, rendendo graças a Deus. E ele diz o seguinte: ao Rei eterno
imortal, invisível, ao único Deus, seja dada toda a honra, toda a glória, para todo o sempre. Ou seja, ele vê o seu posicionamento, ele vê a posição de Deus e ele percebe que ele, sendo nada, ele foi escolhido para fazer uma obra importantíssima, né? Na igreja, uma obra importantíssima no reino de Deus. Então, a única coisa que ele pode fazer agora é agradecer, é louvar, é exaltar o nome de Deus por tudo isso que Deus tem feito, não só por ele, mas também por todos nós. Então, meu amado, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja toda a honra, seja toda a glória para todo sempre, hoje e todo sempre. Amém? Quando Paulo explica estas coisas, ele chama Timóteo como se fosse um filho e começa a dar conselhos para ele. Timóteo, você está à frente da igreja. Você está à frente da igreja de Éfeso. Lá tem um templo maravilhoso para a deusa Ártemis ou Diana. Lá é um centro idólatra. Lá é um centro de apostasia. Lá é um centro de idolatria. Cuidado, que isto pode entrar na igreja. Então, Paulo diz, vem cá, Timóteo, combata o bom combate. A palavra aqui, ela é como se ele estivesse falando para um soldado. Quando o amado for estudar o livro de Efésios, você vai ver que ele tem toda uma série de analogias, de comparações entre o nosso combate espiritual e o combate de um soldado, portanto, toda a armadura de um soldado. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Você é um soldado, você está combatendo, você está numa batalha, mas só que esta batalha não é física, meu amado, essa batalha é espiritual. Então, você deve combater as heresias e os falsos ensinamentos. Por quê? Porque se essas heresias e esses falsos ensinamentos entram na igreja, ele se dissemina como um rastilho de pólvora e ele vai destruir tudo. Ele vai acabar com tudo. Isso pode trazer a morte da igreja. A morte espiritual da igreja. E às vezes umas pessoas mais fracas, que não têm muito conhecimento, que não têm muito discernimento, né, elas acabam sendo alcançadas por um ensino errado, por um ensino falso, por uma heresia. Então, aquele que tem consciência, aquele que tem discernimento, aquele que está à frente, você, eu, nós temos a obrigação de irmos contra essas heresias, de irmos contra esses falsos ensinamentos. Mas onde eu encontro material para isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Mas e se eu não consigo entender? Você tem o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo, que o Espírito Santo te auxilia nisso. E ele diz, conserve a fé. Seja fiel. Tenha uma boa consciência. O que é essa boa consciência? É uma consciência livre de qualquer razão, livre de qualquer motivo para repreensão, livre de qualquer motivo para um exemplo errado. Então, nós devemos andar em fé e nós devemos andar posicionados em Cristo. Exatamente para que o mundo não aponte o dedo para nós e nos repreenda por algum pecado que nós fazemos. E aqui ele cita para Timóteo dois exemplos, que é conhecido tanto de Timóteo quanto de Paulo. Ele fala de uma pessoa de nome Himeneu e de outra pessoa de nome Alexandre. Estes nomes não eram tão raros. Existem algumas citações desses nomes e
a gente não tem certeza de quem eram este Himeneu e este Alexandre. Quem seriam eles? O que se imagina que seja esse Himeneu, esta pessoa, é que ele era um falso mestre que ensinava a ressurreição que já acontecia. Ou seja, alguns falsos mestres entendiam que, ao se converter, nós já ressuscitamos e a gente não precisa agora se comportar, a gente não precisa agora ficar vigilante do pecado, porque a gente não perde mais isso. Opa, não é bem assim. Então, imagina-se que eles eram pessoas que estavam explicando isso. Né? Existiu um Alexandre que fez discurso contra Paulo, provocou uma horda de pessoas contra Paulo. Então, podem ser estas pessoas, a gente não tem certeza disso. De qualquer forma, eles eram pessoas que tinha que ter cuidado e elas não podiam permanecer na igreja. Tanto não podiam permanecer na igreja que Paulo explica que havia entregado essas pessoas. Como assim entregado essas pessoas? Essas pessoas foram excomungadas da igreja. Ou seja, ele cortou esse mal. Ele tirou fora essas pessoas que traziam problemas. Por mais que tivesse tentado ensinar, eles não se emendavam, eles não voltavam à posição correta diante de Cristo, diante de Deus. Então, Paulo diz aqui que eles foram entregues, ou seja, que eles foram excomungados. Excomungado quer dizer o que na linguagem de Paulo? Quer dizer que a igreja não havia mais de dar proteção, não estaria mais cuidando, não estaria mais protegendo estas pessoas. Elas estariam por conta própria. E aí, por conta própria, a coisa fica um pouquinho mais difícil, a luta fica um pouquinho mais difícil, e aí o inimigo faz o que quer com a pessoa. Paulo passa agora a explicar ordem, tanto no culto quanto dentro da igreja. A primeira série de normas é em relação à adoração. E ele começa a falar, ele fala sobre a oração. Ou seja, orar, 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 orar. E no intervalo, orar. Esta oração devia ser como? Ela deveria ser por todos. E aqui a gente imagina todos quem? Por quem nós devemos orar? Por quem a igreja tem que orar? E Paulo explica, todos. Ora, todos é quem, Eleni? Todos são todos. Todos. Os que estão na igreja e os que não estão na igreja. Então, a explicação de Paulo é a seguinte, inclusive para as autoridades. Veja, o imperador, naquela época em que Paulo estava escrevendo, era Nero. Nero foi um perseguidor dos cristãos. Nero matava os cristãos, incendiava os cristãos, botava fogo no cristão. Nero botava os cristãos para brigar com feras, para brigar com outras pessoas. Ele trouxe o caos e o desespero entre os cristãos. Paulo diz que tem que orar por ele. Reis, quem são esses reis? Como o Império Romano ele tinha algumas colônias, ele também tinha algumas nações que eram associadas. Para não perder a guerra, algumas nações que sabiam que eram mais fracas faziam acordos com Roma. E Roma deixava que essas nações tivessem o seu próprio rei. Então, estas províncias, estas colônias, tinham os seus próprios reis que deviam obediência ao imperador. Paulo dizia, a estes também nós devemos orar e pedir a salvação deles. Todos os oficiais, todas as autoridades, todos aqueles, qualquer funcionário que tivesse qualquer tipo de autoridade, este deveria ser também objeto de oração.
E ele dizia que levante as mãos santas. Como é que eles faziam? Os homens oravam, as mulheres elas oravam em silêncio, elas oravam, né, não em voz alta, mas eles levantavam, eles faziam oração de pé, com as mãos voltadas para cima e em pedido para Deus. Quando ele diz levantar as mãos santas, o que ele quer dizer? Se você está em pecado, não adianta orar. Se você está em pecado, Deus não vai te ouvir. Deus vai ouvir se você estiver purificado. Se você pedir perdão pelos teus pecados, se você se arrepende dos teus pecados e vai com o coração reto, com o coração puro diante de Deus para orar. Não só por você, mas também pelas outras pessoas. Não só pela igreja, mas também por aqueles que eram gentios, por aqueles que eram pagãos, por aqueles que estavam na direção e com autoridade. Mas por quê? Paulo explica. Queridos, nós precisamos orar para quê? Primeiro, nós não sejamos suspeitos de deslealdade. Porque Roma, ela aceitava ou não determinadas religiões. Então, se eles achassem que aquela religião estava afrontando o império, eles perseguiam mesmo. Tanto é que Nero fez isso. Né? Exatamente porque Nero queria uma adoração que o povo de Deus não podia dar a uma pessoa. A adoração que Nero queria é como se ele fosse Deus, e assim não funciona. Nós devemos adorar somente a Deus. Então, esta oração era para evitar que estas autoridades vissem os cristãos como contra eles. Então, para que eles não fossem suspeitos de deslealdade. O império está ali, o império manda, eu vou ter que obedecer na medida das regras civis. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer uma adoração ao imperador como se ele fosse um deus. E eles não faziam isso mesmo. Nós não podemos fazer isso. Mas todo outro respeito à autoridade, inclusive pedido de oração por aquelas pessoas, pedido que aquelas pessoas fossem alcançadas por Deus, isso nós temos obrigação de fazer. Tá? Para evitar, então, essa perseguição, dizia Paulo. Mas a maior razão, a segunda e maior razão para que Deus alcançasse essas pessoas, porque nós estamos orando por elas para que elas sejam alcançadas, porque Deus tem salvação para todos. E Paulo explica isso. Paulo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Ele veio em forma de homem para fazer a obra e redimir os pecadores, o qual se deu a si mesmo por resgate de muitos, que foi a obra de Jesus, e para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, no momento do julgamento, é esse Jesus que vai ser a nossa testemunha diante de Deus, né? Porque nós estamos confessando o seu nome. Então, Paulo está dizendo isso. São duas razões. Por isso, a igreja tem que orar sim. Ela tem que fazer sim a sua parte, que é a parte de intercessão, que é a parte de oração. Ele passa a falar agora sobre as mulheres. Amados, antes de nós falarmos aqui sobre isso, eu quero que você lembre do seguinte. Isto foi escrito provavelmente aí no ano 60, alguma coisa, depois de Cristo. Depois de Cristo. Isto foi escrito há 2000 anos atrás. Nós estamos em 2022, então há menos de 2000 anos atrás. Então, há 60 depois de Cristo. Lembre-se que o tratamento naquela época que se dava às mulheres
não é o mesmo tratamento que se dá hoje. A forma de enxergar as mulheres naquela época é diferente da forma de enxergar as mulheres hoje. Mesmo hoje, nós temos algumas pessoas que não veem as mulheres com o valor que uma mulher tem em termos de ser uma pessoa, de ser uma alma, de ter conhecimento, de ter possibilidade de ministério. Então lembrem-se que isso aconteceu há muito tempo atrás. Segunda razão, segundo motivo, a cultura desta região até hoje não entende as mulheres como a nossa cultura entende. A nossa cultura, ela vê as mulheres com um valor que é igual ao valor que se dá aos homens. Tá? Então, quando nós lemos isso, nós precisamos usar esse filtro. A gente precisa levar em consideração o local e a gente precisa levar em consideração a época. Então, Paulo começa a falar que as mulheres têm que se vestir de forma decorosa, modesta e sóbria. E hoje a gente pode transformar, a gente pode aplicar isso às nossas reuniões, às nossas igrejas? Claro que sim. Existem roupas que são mais indecorosas? Existem. Existem roupas que expõem mais, que provocam mais do que outras. Então Paulo está dizendo, toma cuidado com o que você veste para não provocar um sentimento de luxúria, um sentimento de provocação sexual. É isso que ele está dizendo aqui. Hoje existe isso e naquela época também existiam roupas que eram mais provocantes ou menos provocantes. Em relação à modéstia, ele falava em relação à questão de usar coisas caras, coisas luxuosas, coisas, né? Então as pessoas usavam muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Hoje existem pessoas que ainda usam isso. Se você for em determinadas igrejas, você vai ver que tanto homens quanto mulheres usam joias que são muito caras. O Paulo está dizendo que contenha-se, a igreja não é um local onde você vai se aparecer, onde você vai demonstrar que você tem dinheiro, que você é diferente porque você tem dinheiro. Não é assim. Então ele dizia, não, em vez de você fazer isso, cabelo trançado, porque isso era uma moda entre eles, e eles trançavam com fios de ouro, essas coisas todas, que na época era moda e que de repente podia afrontar ou poderia deixar com um sentimento mais assim de incômodo as pessoas que não tinham tanta condição, que às vezes tinham até dificuldade de comer, né, em obter comida e de repente vinha alguém né, com joia, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Então Paulo dizia, se acalme, menos. Se você quer fazer isso, então faça obras de caridade. Agora, cuidado aqui. Obras de caridade não é para que você tenha mérito. A obra de caridade, ela não te dá uma posição diferente no reino de Deus. Não. A obra de caridade demonstra que você está louvando e adorando a Deus através de uma ação sua. Então você demonstra o que você tem no coração, o amor, o cuidado que você tem no coração pelas pessoas. Mas isto não vai trazer salvação. Isto não vai trazer uma posição diferente no reino de Deus. Porque o que traz uma posição diferente no reino de Deus é a salvação, é a conversão, é a confissão do nome de Jesus. É o teu posicionamento, é você se comportar, é você não pecar. É isso. Ele dizia também, nesta carta para Timóteo, que as mulheres não deveriam orar
ou ensinar. Bom, lembre-se da época, lembre-se das circunstâncias, lembre-se do local. Entretanto, se você for olhar em Coríntios, Paulo admite que a mulher ore e que a mulher profetize. Aliás, nós temos inúmeras profetisas na Bíblia. Então, ora, a profecia, ela também tem uma função de ensino. Ela também tem uma função de ensino porque ela está trazendo uma mensagem de Deus para nos exortar, para nos enriquecer. Só que ele dizia o seguinte, que se você for fazer isso, você estivesse usando o véu. Isto era da cultura da época. Por quê? Porque você reconhecia uma pecadora, uma prostituta, pela forma que ela usava o cabelo e pela ausência de véu. Isso era cultural, era daquele lugar. Então, nós temos que levar em consideração isso. Para que você falasse, orasse, profetizasse, tinha que estar usando o véu. Paulo reconhecia que as mulheres também eram usadas pelo Espírito Santo. E aqui eu vou fazer um parênteses. Paulo é o primeiro que fala, em vez de falar Áquila e Priscila, ele falava Priscila e Áquila. O que ele fez aqui? Ele estava dizendo uma coisa, mas a circunstância, ele reconhecia a obra do Espírito Santo na vida de Priscila. Tanto isto é, que ele falava o nome de Priscila antes do nome de Áquila. O que quer dizer isso? Na cultura daquela época, o primeiro nome era o nome da pessoa mais importante, a pessoa que se destacava mais. Priscila tinha em sua casa um local de adoração e de ensino. Tudo bem, era a casa de Áquila também, porque eles eram um casal, mas Priscila aqui, ela estava à frente do seu esposo, do esposo Áquila. Amém, amado? Então toma muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Não se revolta contra Paulo, porque Paulo está falando da época dele. Se ele estivesse escrevendo na nossa época, muito provavelmente ele falaria diferente. Bom, nós fechamos basicamente esta parte do livro falando sobre os ministros. Então ele está falando aqui sobre os bispos e sobre os presbíteros. O que eram os bispos? Bispos era o nome que ele dava para aquelas pessoas que eram administradores. Então qual era a função deles? Eles ordenavam, examinavam, instruíam, eram eles que recebiam as esmolas, eles recebiam as acusações. Aí eles é que tinham que tratar com os pecados, com os pecadores do povo. Eram eles que pastoreavam o povo. Então, era um cabeça dentro daquela congregação, dentro daquele conjunto. E ele dizia que estas pessoas deveriam ser. Então, veja lá, serve para os bispos, mas serve para você, serve para mim também. Então, veja lá, irrepreensível, ou seja, não podia ter defeito moral. Nós não podemos ter defeito moral enquanto cristãos. Marido de uma só mulher, ou esposa de um só marido, né? No caso das mulheres. O que quer dizer aqui? Não podia casar duas vezes? E não, porque nessa época já não era mais comum ter bigamia, ou seja, um homem ter mais de uma esposa. Isso não era errado, isto acontecia, tá? Jesus explicou isso, tá? Porque isso foi permitido lá no tempo de Moisés. Veja, se ele se separasse, que também a separação já era uma coisa discutida, alguns aceitavam, outros não. Então, quando se separava e casava com uma outra pessoa, isso aqui já desqualificava como bispo. Não podia. Por quê? Marido de uma só mulher. Ou seja, ele tinha uma mulher da qual ele se separou. Então ele não podia casar de novo ou ele não podia ser bispo. Ele tinha que escolher.
A mesma coisa acontecia para os viúvos. Então, não que não fosse permitido, as pessoas achavam que isto depreciava um pouco, né? Eles permitiam, mas assim, se eles precisassem escolher entre dois, eles escolheriam um que não tivesse casado de novo. Então isso diminuía um pouquinho a consideração para com a pessoa. Vigilante, óbvio, tem que estar esperto, tem que estar vigilante, vigia, tem que estar olhando. Sóbrio, honesto, hospitaleiro em receber as pessoas, principalmente as pessoas que vêm fazer o ministério. Deveria ser apto para ensinar. Quem é apto para ensinar? Quem sabe. Então eu aprendo e depois eu ensino, né? Deus me dá essa qualidade, o Espírito Santo me ilumina e aí a gente consegue fazer. Então, apto para ensinar, não dado ao vinho. Quer dizer que ele não podia beber? Podia. Tanto é que se fazia uma ceia, e a ceia naquela época era feita com vinho mesmo. Tanto é que em uma ou outra carta, Paulo diz, beba um pouquinho de vinho que isso vai fazer bem para o teu estômago. O que acontece aqui é que as pessoas ficavam bêbadas durante a ceia. As pessoas ficavam bêbadas durante as refeições. E isso é que Paulo estava dizendo que não deveria acontecer. Por quê? Quando se está ébrio, quando se está bêbado, a gente acaba cometendo algumas coisas porque a gente perde esse freio, a gente perde a razão. Não ser violento, não ser espancador, não ser violento, mas também não ser briguento. Então, o inimigo de contenda não pode ficar brigando por qualquer coisa. Então, não ser espancador, não ser violento e não ser briguento. Não ser ganancioso, porque muitas pessoas ganhavam para fazer as coisas e cobravam para fazer as coisas, e eles iam observar se ele era um bom governador da sua casa. Se ele governava bem a sua casa, significa que ele podia governar a igreja. Uma questão também que é colocada aqui é não neófito. O que é esse neófito? Significa que ele não pode ser recém-chegado na igreja, ele não pode ser recém-convertido. Ele tem que ter um tempo de amadurecimento, ele tem que ter um tempo de conhecimento, de vivência na comunidade e entre os cristãos. Então, estes eram os bispos. Quem estava auxiliando os bispos, ele chamava de diácono. Diácono quer dizer assistente, quer dizer aquele que está servindo, aquele que está ajudando. Então são as mesmas funções. Tudo aquilo que o bispo fazia, o diácono fazia. Claro, sob a orientação do bispo. Né? Diácono, a expressão diácono, quer dizer o que serve. No caso, eram pessoas que serviam refeições, porque eles davam as refeições para os mais pobres. Então, quer dizer, um servo, um ministro, um assistente do bispo. E por óbvio, se ele é assistente do bispo, se ele está fazendo as mesmas coisas, eu vou observar que ele cumpra as mesmas características. Ele tem que ser respeitável, ele tem que ser sincero. Ele não pode dizer isso agora e depois ele muda de ideia. Ele não pode ficar difamando as pessoas. Ele não pode ficar alterando os acontecimentos para o seu benefício. Ele tem que ser respeitável, ele tem que ser sincero. Também ele não pode ser ébrio. Também ele não pode ser ganancioso. Ele tem que ser fiel, de consciência pura. A gente já explicou a fidelidade e a consciência pura. E ele deveria passar por uma prova antes de começar a ser diácono. Então isso acontecia. Então ele era observado por um tempo, ele fazia as coisas sob observação e se ele fizesse bem feitinho, então ele era aí eleito como um diácono. A mesma coisa dele ter uma única mulher, aquilo que eu expliquei ao amado, né? Não casar novamente em caso de separação ou em caso de viuvez. Isto não era proibido, volto a dizer, isso não era proibido, isso não era pecado. Mas eles preferiam aquelas pessoas que não fizessem isso. Tá? E também vai observar a casa do diácono.
observando a casa do diácono, eles sabem como o diácono vai se comportar na igreja. Para fechar, ele diz o seguinte: como é que a igreja tem que andar? Olha, como é que a igreja tem que ser? Paulo diz que a igreja é a casa de Deus. O que é casa? A minha casa. A minha casa é a minha família. Minha casa é o meu lar. É onde eu moro, onde a minha família está. Então, para Paulo, a ideia que Paulo tinha da igreja é que a igreja era uma família. Tanto é que eles se chamavam irmãos. Pai na fé, mãe na fé, irmãos. Por isso, essa ideia de família. Ele dizia que isso é importante, você andar desse jeito e se comportar desta forma, porque você é a coluna da sociedade. Você é um baluarte. O que é um baluarte, uma coluna? É aquilo que sustenta. A igreja, essa família de Deus, era a responsável por pregar a verdade de Jesus. Era a responsável por fortalecer a comunidade, porque ele revelava Deus, revelava as obras de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, né? Através de Cristo Jesus. Então, a responsabilidade da igreja era ser essa coluna, é ser esse apoio, era apoiar, reforçar, guardar no sentido de observar o verdadeiro ensino. Eles deveriam resistir aos falsos ensinamentos, às heresias, às apostasias, e não só resistir, como também combater, explicar a verdade para os mais fracos, para aqueles que por si só às vezes tinham essa dificuldade. E ele diz assim: aquele que se manifestou em carne, né? Ele veio ao mundo, ele se fez carne, Jesus entre nós, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, porque o mundo inteiro está como um local onde eu posso levar o nome de Jesus. E mais importante, recebido lá na glória, né? Onde nós também iremos e onde Ele estará nos esperando e estará para nos guardar, para nos proteger, para nos defender enquanto isso. Amém, amados? Bons estudos!